pessoal que acompanha o canal de Lascar, hoje no Pensador de Lascar, estamos aqui com o escritor, professor e criador da Feliz Que É. A Festa Literária Internacional do Sertão de Jequié. De Jequié, Domingos Ailton. Escritor aqui também do livro Anésia Cauaçu, né? Dentre outros. Tem já 6 livros. 6 livros escritos. Publicados. E esse Anésia Cauaçu, ele é um livro hoje que é utilizado pela UESB, né? Para o vestibular, não é isso, Domingos? Vestibular 2020. 2020 Está vai ser incluído na relação dos livros que serão cobrados no vestibular. Vai acontecer no início do mês de fevereiro de 2020. Né? Então, o livro de Conceição Evaristo, Ana Maria Machado de Gil Vicente e o meu livro, Anésia Cauaçu, estão nessa relação de livros que farão parte do vestibular 2020 da UESB. É isso, e Anésia Cauaçu tem tudo a ver com o que a gente traz aqui para o canal, porque assim, a gente sempre fala sobre cultura pop e dentro da cultura pop a gente fala sobre essa questão da história, da filosofia. E assim, lendo Anésia, não concluiu ainda, mas já li uma boa parte de Anésia, e assim, a gente percebe que, por exemplo, quando a gente vai para as histórias em quadrinhos, a grande figura feminina que se destaca, que foi criada em 1941, foi a Mulher Maravilha, né? Que foi criada pelo mesmo autor, o criador, o inventor, Maslow. Ele criou, né, aquele detector de mentiras, na verdade é o detector de mentiras, e também ele é criador da Mulher Maravilha. Então assim, é uma mulher forte, como a Anésia, não é isso? É uma mulher que os homens às vezes subestimam, mas ela não se deixa subestimar, e é aquela coisa, né? É uma mulher que se destaca entre as outras. Como é que é a Anésia? Como é que é essa Anésia Cauaçu? Como é que ela se identifica nessa questão do feminismo, nessa questão do empoderamento feminino, Domingos? Nesse sentido, a Anésia tem muito a ver com a Mulher Maravilha, não é? Porque a Mulher Maravilha é uma figura mitológica, não é? Como outras mulheres na mitologia grega, na própria mitologia Atena, na própria mitologia indígena e africana, você tem mulheres que se destacaram. As Amazonas, por exemplo, inclusive o nome Amazonas não é referente a essas mulheres guerreiras. E Diana era a princesa das Amazonas. Diana é a princesa das Amazonas. E é uma maravilha. Então, é uma mulher que se diferencia. Uma é mitologia, a outra é real, né? Que a Anésia, ela existiu realmente, não é isso, Domingos? A Anésia existiu realmente. A Anésia foi uma figura que viveu no final do século XIX, início do século XX, lá na Fazenda Fedegoso, onde é hoje Mirante, e aqui no sertão de Jequié. E ela foi uma figura que existiu, mas com esse traço mitológico. Qual é o traço mitológico? Essa mulher que encurta, essa mulher que atira melhor do que os homens, não é uma mulher branca que no início do século XX, quando nem havia as academias, que hoje você tem mulheres que praticam capoeira, mas há 100 anos atrás não havia isso. Então ela jogava capoeira, foi a primeira mulher no sertão baiano de Jequié a montar de frente. As mulheres montavam de lado, numa cela que existia que se chamava Cilhão. A gente vê isso, tem novelas de época, né? Isso. As mulheres naquela época só usavam saias e vestidos, não usavam calça. Então, isso revela que, na verdade, até algumas mulheres, hoje minha mãe, por exemplo, que nasceu em 1933, ela até hoje não usa calça, usa vestido. Então, está muito ligada a essa tradição que havia muito forte ainda no século XX. Isso, depois da segunda metade do século XX, modificou. Mas há 100 anos atrás, as mulheres só usavam saias e vestidos. E ela foi a primeira mulher a usar calças compridas, justamente para facilitar o combate em cima do cavalo. E é interessante também, Domingos, porque assim, no caso da fictícia, da Mulher Maravilha, ela foi criada, meados da Primeira Guerra Mundial,
1941 foi quando foi criada a Mulher Maravilha, né? Princesa Diana, Mulher Maravilha, a líder das Amazonas. E foi exatamente pouco tempo depois do voto ser liberado para as mulheres, em 1920 nos Estados Unidos e 1932 no Brasil. Então, ela abre caminho para que a mulher comece a ter seu empoderamento, né? Assim como a Anésia, como você falou, a Anésia fazia coisas que naquela época só homem fazia, uma mulher não podia fazer. Tem um trecho mesmo do seu livro que eu estava lendo, e que ela chega num bar, né, e pede uma cachaça, todo mundo olha, não era comum isso, a mulher chegar assim diante dos homens para fazer isso, e pior ainda, liderar um bando de cangaceiros, não é isso? Isso, é porque o que diferencia a Anésia de outras mulheres que participaram do cangaço é exatamente o poder de liderança, porque outras mulheres que vieram depois dela, né, às vezes até as pessoas de uma maneira equivocada, até livros didáticos trazem isso, que Maria Bonita foi a primeira mulher a ingressar no cangaço, e não foi. Na verdade, a Anésia não a Maria Bonita é muito conhecida por conta de Lampião, né? Mas quando a Maria Bonita estava nascendo, a Anésia já estava no cangaço. Então, o que diferencia a Anésia de Maria Bonita, de Lídia, de Dadá, participaram do grupo de Lampião, do grupo de Curisco, foi exatamente o poder de liderança. Ela liderava um bando de homens, e não eram homens intelectuais, eram homens rudes, homens que viviam naquela concepção, naquela cosmovisão machista do início do século XX. Se hoje há um pensamento machista na sociedade, imagine há 100 anos atrás, no conservador sertão de Jiqué. Com certeza, era muito pior. Por sinal, Domingos, eu acho que a gente poderia até usar um pouco e dizer o seguinte, né? Maria Bonita, apesar de ser mais conhecida, ela foi coadjuvante, porque a figura principal era Lampião, né? No caso de Anésia, ela era protagonista, ela foi protagonista, né? Foi tão protagonista, Gil, que o Jornal à Tarde, quando faz uma reportagem em 1916, manda um repórter para Jiqué para cobrir as expedições, porque os coronéis pressionaram o governo do estado, que era Antônio Muniz na época, e o governo enviou para Jiqué 240 soldados, fora os oficiais. Alguns daqueles oficiais, inclusive como o tenente-coronel Paulo Bispo, tinham participado da Guerra de Canudos. E, inclusive, a mesma ordem que foi dada lá em Canudos foi dada aqui no sertão de Jiqué. Pudesse matar, fosse velho, criança, mulher... Matar todo mundo. Todo mundo fosse ligado aos Cauaçus. E o Jornal à Tarde, então, manda um repórter vir cobrir o que eu chamo de guerra no sertão de Jiqué, porque foi uma verdadeira guerra. Imagine, 240 soldados naquela época, enfrentando mais de 100 cangaceiros, jagunços, os coronéis, então foi uma verdadeira guerra. E veio um repórter para cobrir essas expedições da Polícia Militar. E o repórter poderia ter entrevistado, ali havia vários homens cangaceiros, mas o repórter escolhe exatamente a Anésia Cauaçu. Isso demonstra pelo destaque, pela liderança que ela tinha, pelo conhecimento. Inclusive você vê que ela fala muito bem na entrevista, não é? Ela sabe se expressar muito bem. Então, além de ser uma mulher corajosa, além de ser uma mulher que liderava um bando, isso deve ter chamado a atenção do repórter, era uma mulher também que se expressava bem ao conceder uma entrevista. E ela fugia também do estereótipo normal do nordestino, não é? Porque ela era branca com os olhos azuis, não é isso? Na verdade é o seguinte, esse estereótipo ele está muito presente no sertão. Por que ele está presente? Porque, na verdade, é o seguinte, os portugueses que vieram, e os portugueses muito de olhos azuis, meu avô tinha um olho azul, meu bisavô também, eram descendentes de portugueses. Aqui em Jequié tem muito italiano também, descendente tem muito de italiano. Mas a Anésia não era descendente de italianos. Eu acredito que deve ter sido descendente exatamente dos portugueses e dos chamados cristãos novos, porque muitos judeus que se converteram ao cristianismo, ao chegar no Brasil, adotaram nomes de espécies vegetais. Então você tem,
por exemplo, oliveira, pereira, e cauaçu é o nome de uma espécie vegetal da caatinga. Então, eu acredito que deve ser por aí a questão do cristão nu. Cauaçu é uma planta? É uma planta da caatinga, não é? E na caatinga você vê muito forte essa coisa de pessoas brancas, né? Louras, de olhos azuis. Isso é muito forte por conta da presença ibérica, da presença portuguesa. Ao contrário do recôncavo baiano. No recôncavo você tem uma presença no recôncavo em Salvador, uma presença muito forte africana, devido à quantidade imensa com a diáspora africana, com a presença africana dos negros. Não é que não houve negro no sertão. Houve sim, houve escravidão, né? Só que a presença maior da mistura no sertão que houve foi entre os grupos indígenas que havia aqui e os portugueses que havia. Por isso que você tem muito no sertão esse estereotipo, não é, de pessoas como era a Nésia, não é, de olhos azuis, de cor ou clara, não é? Então, cor clara, não branca como eles, mas aquela cor misturada, né? Uma cor misturada, mas dessa maneira, dessa característica que é forte no sertão. Se você for ver esse sertão aqui da região de Catingal, da região de Bom Jesus dos Meira, que é hoje Brumado, tudo isso, onde você vai ver essa presença forte dessas pessoas com essa característica, que é justamente esses descendentes dos portugueses. É isso, convidar a todos a ler o livro de Domingos Ailton, tá? Professor Domingos aqui, Anésia Cauaçu. Seu livro está muito bem, a crítica está recebendo muito bem esse livro. Todas as pessoas que leram, que eu pergunto, falam muito bem do livro. Você também sabe disso, né? Nas palestras que você tem dado, na própria Feliz que é, né? Então, assim, é um livro muito detalhado, é um livro que é uma história que, ao mesmo tempo que tem a parte criativa, também tem muita pesquisa histórica, não é isso, Domingos? Locais reais, pessoas reais também, não é isso? O livro se baseia exatamente, embora seja um romance ficcional, mas se baseia em dados históricos, inclusive uma pesquisa histórica. Por isso mesmo o livro, ele, como você disse, ele tem tido uma aceitação boa da crítica e de pessoas consagradas na área, inclusive de história, como é o caso da consagrada historiadora Meuri Del Piore, que escreve um belíssimo texto para essa segunda edição do romance Anésia Cauaçu. Então, o livro você pode adquirir em qualquer lugar do Brasil, a gente pode encaminhar pelo correio, só entrar em contato comigo. Você tem o livro físico, né, Domingos? Tem também, quem quiser também o livro eletrônico, versão eletrônica, na Saraiva também tem. Lá tem também, né, o livro físico, né, Domingos? Tem o livro digital. Eu prefiro para ler o livro físico, até porque você vai pegando, você vai viajando, tem uma facilidade melhor, mas tem essa parte digital, e você pode também, através da própria editora, da Via Literária, não é? Você também adquirir o livro, mas é interessante que você possa ler, não é? E passar para que outras pessoas possam ler também a saga dessa mulher que esteve à frente do seu tempo, né? E realmente foi uma mulher maravilha. Exatamente. Domingos, obrigado. Dizer uma coisa para vocês também, eu no livro digital não tem autografado não, esse aqui é meu, não vou dar para ninguém. Né? Obrigado pela entrevista. Quem adquirir o livro eu mando com autógrafo. Tá vendo? Já ganhou autógrafo. Então, assim, agradecer primeiro o professor aqui, Domingos Ailton, né? E contar com vocês aí, gente. Estamos aqui no canal de Lascar. Aqui tem humor, tem tecnologia e também tem cultura. E aqui é prova disso, tá? Excelente livro, adotado pelos acadêmicos, pela UESB, e vale muito a pena ler, conhecer a história da nossa região, as figuras que, né, presentes nessa história, como foi consolidado essa história, principalmente nessa época do cangaço, e aqui na região de Jequié, essa figura fantástica que é a Anésia Cauaçu. É isso, Domingos? Isso, agradecer, e dizer que realmente o programa de Lascar é muito interessante e vocês devem divulgar para que outras pessoas possam assistir. E agradecer
a você, Gil, por essa oportunidade de falar sobre literatura e falar de uma mulher à frente do seu tempo, foi Anésia Cauaçu. A honra é toda nossa. Valeu, gente. Até mais.